Bom, e agora nessa aula nós vamos entender por que as opções existem, né? Quais são as vantagens que há em operar opções, né? Qual é a graça, né? A razão de eu estar mostrando aqui para vocês o mercado de opções. Então aí a primeira ideia é a ideia de proteção, tá? Então, e aqui é até uma das razões do surgimento desse mercado de opções lá no início. Tá? Então, se eu tenho um bem, né, que no caso aqui as ações, né, na minha carteira, então se eu possuo ações e eu quero proteger essas ações contra a queda, contra a desvalorização no mercado, eu posso operar opções, tá, de forma com que eu ganhe com a desvalorização das ações. Então eu posso compensar a perda de valor das ações operando opções. Tá? Então eu posso compensar, minimizar essa perda ou até mesmo lucrar com a perda. Então tudo isso aí a gente vai ver aqui, como você lucrar com a queda de ações. Lembrando que no caso aqui de proteção a gente está se referindo a ações que você tenha. Então você tem várias ações na sua carteira e você pode realizar proteções, né, para essas ações, operando opções, de forma que a desvalorização dessas ações da sua carteira seja de alguma forma compensada pela valorização das opções. Né? Lógico que quando você não tem essas ações para poder proteger, você pode, de uma forma especulativa, lucrar com a desvalorização na Bolsa de Valores. Tá? Então, quando muita gente está perdendo dinheiro na Bolsa, você pode estar ganhando. Mas o foco aqui dessa primeira característica aqui é a ideia de proteção. Ok? Uma outra razão é a questão da alavancagem. Tá? Então, eu operando opções, eu posso, com um pequeno valor investido, ter grandes retornos. Tá? Tanto retornos positivos quanto retornos negativos. Então, como eu já falei anteriormente, é uma renda variável, nem sempre você vai ganhar. Em algumas operações você vai perder dinheiro, você terá prejuízo. Mas nesse caso aqui, a alavancagem ela vai permitir você ter retornos bem superiores com um capital investido bem menor do que o normal, como por exemplo você está investindo no mercado acionário. Tá? Então um movimento às vezes de 3 ou 4% nas ações pode trazer uma rentabilidade de 30 ou 40% nas opções, até mais, tá? Dependendo aí de algumas condições. Então essa aí é uma outra razão, que é a alavancagem que as opções permitem. Uma terceira é a elevação de rentabilidade. Então você consegue maximizar a rentabilidade dos seus investimentos, tá? Principalmente com aplicações em renda fixa. Então eu utilizo, por exemplo, aplicações no Tesouro Selic, tá? Que é uma aplicação segura, uma renda fixa com excelente liquidez, e eu monto estruturas com opções, utilizando o lastro dessa minha aplicação de renda fixa. Então essa renda fixa ela está me dando uma rentabilidade e eu monto outras estruturas com opções que vão potencializar essa rentabilidade, porque no final das contas eu vou ter a rentabilidade dessas duas aplicações. Tá? Então um dos motivos também das pessoas operarem opções é que ela vai maximizar a rentabilidade de algumas aplicações, principalmente aí de renda fixa, trazendo uma rentabilidade constante, né? Um retorno, aí, uma rentabilidade contínua, tá, ok? Lógico que vai variar, mas dentro ali de uma margem de variação. Uma outra característica é a diversificação de estratégias, tá? Isso é muito interessante. Então, com as opções eu consigo montar estratégias que podem ser vencedoras em mercados lateralizados, mercados parados, em mercados em que a ação tem uma alta elevada na sua cotação, quando o mercado sobe muito, sobe pouco, quando o mercado cai muito, cai pouco. Então essa diversidade de estratégias é um grande atrativo do mercado de opções, diferentemente do mercado acionário, que de uma forma geral eu só ganho quando o mercado sobe. Então eu compro ação, para eu ganhar a ação tem que subir de forma que eu consiga vender por um preço superior ao que eu comprei, fora também aquelas questões dos dividendos, que também podem me dar algum retorno financeiro. Mas nas opções eu consigo montar estratégias que podem trazer lucro em diferentes cenários. Lógico
né, que não vai haver uma estratégia única que vai trazer retorno em todos esses cenários. Tá? Existem estratégias que vão trazer retornos até em mais de um cenário desses, mas quanto mais cenários vão te favorecer, mais caro vai ser a montagem da estratégia. Então por isso que é importante você entender aqueles fatores que influenciam no preço das opções, e um deles a gente já viu, que é o preço das ações, para poder entender esses fatores e visualizar quais são os possíveis cenários futuros, e com essa visualização do cenário futuro a gente montar uma estratégia que possa ser altamente vencedora e alavancada nesse possível cenário futuro que eu vislumbrei, ok? Uma outra característica é para especular com a arbitragem, tá? Então, conforme eu já até adiantei em outras aulas, né, na aula anterior, a gente pode, com as opções, montar estratégias, comprar e vender opções sem necessariamente realizar operações no mercado acionário. Então, toda vez que eu especulo o que pode acontecer no futuro com as ações, né, tanto com alta quanto, né, com a queda da cotação das ações, eu especulo esses cenários e opero opções em cima dessas expectativas, eu vou estar operando de forma especulativa, e também pode ser interessante, porque aliado àquela questão da alavancagem, eu posso estar operando com valores pequenos. Tá? E aí nós temos também a questão dos riscos controlados. Tá? Então, existem diferentes formas de você operar opções. Em muitas das formas você investe um dinheiro e você tem como seu risco máximo a perda daquele capital que você investiu, que, como nós já vimos, como você opera de forma alavancada, às vezes é um capital pequeno. Então você, embora tenha um risco de perder, em algumas das operações, perder tudo que você investiu, perder 100% daquilo que você aplicou, mas como é um valor pequeno, você tem um risco muito controlado diante de um retorno muito grande. Tá? Existem também algumas operações em que o risco, ele é teoricamente, a perda, ela é teoricamente ilimitada. Não é o tipo de operação que eu vou ensinar aqui nesse curso, mas mas é bom que você entenda, até para não cair na armadilha, principalmente na ganância, de você se expor demasiadamente além das suas possibilidades e realmente poder quebrar. Tá? Então as opções aqui do jeito que eu ensino não tem esse objetivo, é o objetivo de você operar de forma alavancada comprada, ou você operar de forma vendida, mas coberta. Tudo isso a gente vai ver mais para frente. Mas o ponto, tá, que eu quero trazer aqui para vocês é que a maioria das operações que eu vou trazer aqui no curso, o máximo que você vai entender exatamente o racional da operação, o que pode acontecer em cada um dos cenários, e a partir do momento que você aceitar todos os cenários, inclusive aquele pior cenário que pode acontecer, você vai conseguir montar operações cientes de tudo, gerenciando os riscos e aí tendo um risco controlado. Então, assim a gente viu aí as principais razões de operar opções. É isso aí, a gente termina essa segunda aula. Bora crescer e até a próxima aula.